Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Daniela Inaka, sou aqui do Japão e eu queria estar conversando um pouquinho com vocês sobre escravidão. Como que foi que começou essa história na África entre os portugueses? Como que os escravizados foram parar no Brasil? Eu fiz um resumo, eu andei lendo alguns textos, assisti alguns vídeos, né? E fiz um resumão e eu quero ler esse resumo para vocês. Eu espero que vocês gostem do resumo, que foi bem pequenininho, é só para poder falar o que eu quero falar com vocês sobre esse assunto de escravidão, tá bom? Quando os portugueses chegaram no continente africano, mais exatamente no Reino do Congo, conheceram o Manicongo Anzinga Nkuvu. E os portugueses em Nkuvu começaram a estreitar seus negócios e fizeram uma grande amizade. Os portugueses foram muito bem tratados e a relação comercial foi tão amigável que Nkuvu decidiu se batizar, aceitando o cristianismo. E introduziu a língua portuguesa no seu reino, proibindo assim todo tipo de fé e culto que já existia na região. Nkuvu passou a ser chamado de Dom João I, e começaram, na mesma época, uma construção de uma igreja localizada em Mbanza, Congo, na capital do reino. Seu filho, Mvemba Nzinga, também se batizou e passou a se chamar Afonso I. Esse Afonso I que fez com que a escravidão ganhasse uma força bem grande, né? A escravidão sempre existiu, desde os primórdios da civilização. Nessa época, lá na África, quem tinha mais escravos eram os que tinham mais poder. Eles conseguiam esses escravos através de guerras entre os povos, e quem perdia era obrigado a seguir e servir o novo rei. Mas com a chegada dos portugueses e o cristianismo, isso mudou radicalmente. Quando Dom Afonso I se tornou Manicongo, que significa rei do Congo, os negócios com o rei de Portugal cresceram e esse crescimento era justamente a escravidão. Dom Afonso vendia os escravos em troca de armas de fogo, marfim, tecidos, comidas e outras coisas. Esses escravos eram obtidos através de outras tribos inimigas, clãs e principalmente religião. Quem tinha uma religião diferente, que não aceitava o cristianismo, era automaticamente capturado e era colocado como escravo. Os que não queriam se converter ao cristianismo eram capturados e feitos de escravos. E muitos dos escravos que foram enviados para o Brasil vieram desse modo. O Congo produzia tantos escravos que estima-se que entre 1531 e 1536 teriam saído em média de 20 a 25 mil escravos para esse comércio. Só que os portugueses não faziam esses negócios somente com o Congo, mas também com Angola e outros povos. Esse comércio foi tão grande que quando Dom Afonso se deu conta, ele já tinha perdido o controle e enviou algumas cartas ao rei de Portugal, primeiro pedindo para parar. Mas com o crescimento de Angola, ele voltou a fazer negócios com os portugueses. Porque assim, se o seu povo está ganhando mais dinheiro, com certeza ele está crescendo, ele está em crescimento. E isso sempre foi assim. Então, assim, com o crescimento de Angola, Dom Afonso ele resolveu voltar com os negócios de escravos. A escravidão não era racial e também não foram os portugueses que começaram, já que, séculos antes, os muçulmanos já traficavam escravos. E a guerra dos otomanos fez com que a escravidão pegasse força, e a escravidão foi puramente política, econômica e por religião. As minhas considerações. Quando o cristianismo foi introduzido na África, o rei, no caso Dom Afonso,
né, ou Dom João, eles não simplesmente falaram assim, a partir de hoje todo mundo vai ter que ser cristão, todo mundo vai ter que ser da Igreja Católica. Não foi bem assim. Eu acredito que não tenha sido assim. Eu acredito que tenha havido guerra, eu acredito que as pessoas que foram escravizadas, eles tiveram que fugir, eles tiveram que abandonar a família, tiveram que abandonar os seus lares para tentar fugir, para não ser capturado, apenas por ter uma fé diferente. E hoje em dia isso também existe. O que não existe é escravidão, entre aspas, em alguns lugares ainda existe. Mas na época do início da escravidão em grande escala, porque assim, a escravidão ela sempre existiu. Ela existiu desde os primórdios, né, da civilização, desde os primeiros povos. Os povos guerreavam entre eles e já existia a escravidão. Quem perdia automaticamente tinha que servir quem ganhou. E foi a partir de muita guerra, foi a partir de muito sofrimento, foi a partir de muita dor que a igreja pegou força, principalmente a Igreja Católica, que todos nós sabemos que matou muita gente. Depois da época dos escravos, veio a Santa Inquisição. E com esse povo que foi transportado para o Brasil, não foi diferente. Os nossos ancestres, os nossos ancestrais que vieram para o Brasil, não foi diferente. Eles vieram, trouxeram os orixás, trouxeram seu culto, seu modo de estar cultuando a religião, de estar cultuando sua fé, porque antigamente era por fé, por acreditar em seus ancestrais. E esse culto, ele vive até hoje. Hoje ele é vivo no culto de Ifá, ele é vivo no candomblé, ele é vivo na Umbanda. E quantas pessoas não sofreram para a gente estar podendo cultuar os nossos orixás hoje? Quanto sangue não foi derramado para a gente estar podendo cultuar os nossos orixás? Quanto sangue não foi derramado para a gente poder cultuar os nossos ancestrais? O culto de Umbanda é totalmente diferente de culto de Candomblé e de Ifá. Mas, mesmo sendo diferente, há suas semelhanças. Eu sou umbandista e cultuo o orixá. E se eu cultuo o orixá hoje, foi porque os pretos, os negros que vieram da África escravizados, tanto por Dom Afonso, né, tanto pelos portugueses, eles vieram e trouxeram o orixá pra gente. Se hoje a gente está aqui, é porque alguém sofreu. Com todo esse sofrimento, toda essa história de dor, de luta, tem gente que ainda tem vergonha da religião. Tem gente que ainda se diz católico apostólico romano. Quando se pergunta a religião, eu sou católico. Não, eu sou espírita. Por que não ter coragem? Por que não bater no peito e falar, eu sou do orixá? Porque eu sou do orixá. E eu quero propagar o orixá. Eu quero evangelizar, não sei se posso usar essa palavra, mas eu quero passar a minha doutrina de orixá. Porque ela me faz bem. Porque eu sei que muitas pessoas sofreram para eu poder estar falando de orixá hoje. E além de todo esse sofrimento, eu tenho orgulho de falar, eu sou de Oxum, eu sou de Exu. Eu não sou de tanto Santa Bárbara, eu não sou de Nossa Senhora Aparecida, eu não sou de São Jorge, eu sou de orixá. Mas a Umbanda foi feita através do secretismo. Eu ainda vou contar essa história também. Eu quero começar com esse vídeo contando a história lá na África. Eu vou chegar lá. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre o sincretismo na Umbanda, que no início do meu desenvolvimento, quando eu comecei a aprender Umbanda, eu achava legal. Sim, quando uma pessoa que não é da religião, que nunca foi, vai num centro de Umbanda e encontra lá as imagens católicas,
por ela ter tido um ensinamento desde pequena da igreja, muitas vezes da igreja católica ou da igreja evangélica, quando ela vê os santos no centro, ela se sente mais calma, ela se sente mais segura. Ah, não é coisa do demônio, igual eu ouvi dizer. Mas no meu congá eu não tenho imagem de santos católicos. Eu tenho imagem de orixá. E são orixás lindos. Eu não estou criticando a Umbanda que usa. Eu estou dizendo o que eu cultuo, o que eu acredito. Até porque, por exemplo, São Jorge. São Jorge, ele foi um guerreiro da Capadócia. Nada tem a ver com Ogum. Santa Bárbara, ela foi uma princesa que foi presa numa torre e quando o pai resolveu matar ela, né? Caiu um raio na cabeça do pai. Eu acho que a história é mais ou menos assim. Aí colocaram que Santa Bárbara seria Iansã, mas a minha mãe Iansã não é essa. Os nossos orixás, eles são muito mais antigos, eles datam de pelo menos de 10 a 12 mil anos atrás. A nossa história é muito mais antiga. Os nossos deuses, o nosso Deus, eles vieram primeiro. A civilização do planeta começou na África. Se a civilização da África, do planeta começou na África e de lá começaram a migrar para os outros países, para os outros lugares, para os outros continentes, então os nossos orixás são os mais antigos. E para mim, eles são os melhores. Voltando a dizer, não estou criticando quem usa o sincretismo. Estão à vontade. Mas por essa pequena história de escravidão, de quantas pessoas que morreram em prol da igreja, porque a igreja católica, principalmente, ela foi a que mais matou. Se você pegar a Bíblia, tá escrito quantas pessoas morreram por causa de Jesus, quantas pessoas morreram por causa de um Deus. Na África não deve ter sido diferente. Mas a história da escravidão me faz com que eu pense, peraí, por que eu vou endeusar santos de uma igreja que matou o povo que trouxe os orixás para mim? Por que eu vou endeusar uma doutrina onde causou tanto sofrimento? Orixá não é bonzinho, mas eles me dão caminho. A igreja, ela fez muito malefícios para os povos mais fracos, mais pobres. O que os portugueses fizeram com os nossos índios do Brasil? O que os portugueses fizeram com os escravos que levaram para o Brasil? Acabaram com a história do nosso país. A gente não tem história. Se a gente for ver bem, a gente não tem história. Começa quando os portugueses pisam no Brasil. Então, disso para trás, a gente não tem história. E foram os portugueses que destruíram isso. Eles trouxeram civilização para o nosso país, mas eles trouxeram muita dor também. E sabendo de tudo isso, eu não compactuo com essa doutrina. Eu não compactuo que os orixás tenham algo a ver com os santos católicos. Eu não compactuo que a minha mãe Oxum seja Nossa Senhora Aparecida. Não é. Não é. Nossa Senhora Aparecida, ela foi uma santa que a Igreja Católica divinizou, né? E não tem nada a ver com a minha mãe Oxum. Não tem nada a ver. Então, assim, eu não compactuo, sabe? Cada um toca a sua umbanda, cada um crê no que quer. Eu estou aqui falando só no que eu acredito. Porque uma história de dor, ela não pode ser mais forte do que a história dos nossos orixás. Que há uma história. Se a gente procurar, pesquisar, tem os stands
que contam essas histórias. E é uma doutrina tão linda, é uma doutrina tão cheia, sabe? Que se você pegar para estudar, quanto mais você estuda, mais você quer aprender. Então, assim, vamos louvar os nossos orixás, vamos acreditar, vamos passar para a nossa família, para os nossos amigos, não querendo ser chato, não vamos virar fanáticos, mas não tenhamos vergonha de ser quem nós somos, porque a partir do momento que a gente começar a impor a nossa verdade, da mesma forma que as pessoas de outras religiões impõem, porque a gente vai pro inferno e coisa e tal, se a gente começar a falar, ensinar sobre a nossa doutrina, a gente vai ser ouvido uma hora ou outra, a gente vai ser entendido uma hora ou outra. Então, meus irmãos, eu peço que parem de falar que Oxum é Nossa Senhora, eu peço que parem de falar que São Jorge é Ogum, parem de falar que São João Batista é Xangô, porque não é. Vamos estudar um pouquinho? Né? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link de todo o material em que eu estudei, todo o material que eu pesquisei sobre a história do Congo. Vou deixar um link bônus de um canal de um professor de história, onde ele conta um pouquinho da história de Angola, Benin e Nigéria. Não tem nada, talvez, se vocês escutarem um pouco, não vai ter um pouquinho nada a ver com religião, mas eu gostei do canal, eu gostei da história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E vou pedir para vocês, deixa o like, curte meu canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e eu vou colocar mais vídeos, tá bom? Eu peço a bênção aos meus mais velhos, eu peço a bênção a todos os irmãos e que me ajudem um pouquinho. Vamos curtir o canal, fazer o canal crescer, que eu vou estar sempre trazendo histórias, vou estar sempre trazendo do que eu penso, que é só o que eu penso. Eu vou estar trazendo um pouco da história daqui do Japão, das religiões daqui do Japão. E eu agradeço muito por vocês terem chegado até aqui, tá bom? Deixa o like aí. Obrigado, muito axé, meu mojuba para todos. E saravá, meus irmãos.